Olá, então, hoje nós vamos aprender um pouco sobre a questão da manutenção da qualidade de segurado no período de graça da Previdência Social. Como vocês já leram outros capítulos, vocês já entenderam sobre a questão do direito de quem contribui para a Previdência Social, dos contribuintes da Previdência Social, os empregados domésticos, os avulsos, os antigos autônomos, que hoje são os individuais, os segurados especiais e os facultativos. Eles têm a manutenção da qualidade de segurado no período de graça. Eles deixam de contribuir para a Previdência Social, porquanto eles não perdem a qualidade de segurado. Então, para os empregados domésticos e os avulsos, se eles tiverem menos de 120 contribuições e eles pedem demissão, eles saem do seu trabalho, eles nem podem ainda ser segurados por 12 meses. Eles não perdem a qualidade de segurado. E quem tem menos de 120 contribuições para a Previdência Social, mas que é demitido, a empresa o despede, eles podem chegar a 24 meses de período de graça. E que tem igual ou mais de 120 contribuições e pedem para sair do emprego, por uma razão ou outra, tem 24 meses de período de graça. E quem tem igual ou mais de 120 contribuições para a Previdência Social e é demitido, é dispensado do seu empregador, no caso de empregado doméstico e avulso, ou até mesmo o individual que esteja aí vinculado a cooperativas ou então algum empregador, eles podem chegar a 36 meses de período de graça, desde que comprovem do 24 meses em diante que eles estavam à procura de trabalhos e provem isso por intermédio de algumas agências de emprego, estavam procurando esse trabalho e não estavam encontrando. Eles não estavam no ócio propriamente dito. O segurado facultativo, como a dona de casa, após deixar de contribuir para a Previdência Social, vai ter 6 meses de período de graça, podendo ter 12 meses se vier de uma cessação de benefício da incapacidade, tipo um auxílio-doença, um auxílio-acidente, ou então até mesmo salário-maternidade. Então, esses 12 meses, somente 12 meses, o segurado acometido por doença de segregação compulsória. Então, o facultativo, em vez de ter 6 meses, ele passa a ter 1 ano de período de graça, em razão peculiar mesmo da situação que ele tem, da cessação aí do benefício que ele tinha. 12 meses após cessar a segregação, o segurado é cometido por doenças de segregação compulsória e, como eu disse, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Também tem 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Mas, havendo fuga desse recluso, ele será deduzido no prazo da sua manutenção. Então, exemplo, ele teve uma parte, ficou preso, recluso por um período aí de 5, 6 anos, e ao sair, tendo aí o seu livramento, terá 12 meses de período de graça. Porém, se neste período de 6 anos que ele teve preso, recluso, e ele teve fuga, é deduzido o período em que ele estava em fuga, não estava preso. Isso faz com que deduz os 12 meses. Se ele ficar mais de 12 meses em condições de fuga, ele não vai ter o período de graça posteriormente. Então, é deduzida e será deduzido o prazo da sua manutenção de período de graça. Também tem 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Após o retorno do licenciamento que ele teve para a incorporação às Forças Armadas, ele prestará o serviço militar, então ele terá 3 meses quando assim o retorná-lo. Uma outra situação da questão que a gente tem da concessão desse período de graça, tem a súmula 26 da AGU, que é a Advocacia Geral da União. A súmula 26 proferiu os seguintes dizeres: para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade do segurado decorrente da própria incapacidade. Então, o que eu tenho é o seguinte: olha, o segurado
em gozo de benefício por incapacidade laboral, perfeito? Ou salário maternidade, há, na verdade, a interrupção do período de graça e não a suspensão, como, neste caso, já transcorrido algum período quando ele esteve ausente, porque a doença era progressiva. É nesse sentido que o INSS, hoje com a súmula da AGU, a súmula 26, eles interpretam. Então, exemplo, o segurado estiver no fim do período de graça, correto? Sem ter contribuído, mas ele obtiver o direito ao benefício por uma incapacidade, ele então, ainda com a qualidade de segurado, ele será reaberto no novo período porque interrompeu naquele período em que ele esteve recebendo. Então pense bem, eu tenho 24 meses de período de graça, eu utilizo neste período, eu interrompo, quer dizer, eu zero, quando eu voltar a perder aí a condição de receber esse auxílio doença, por exemplo, eu volto a contar novamente o meu período de graça, porque ele foi interrompido numa condição anterior, que no período de graça eu utilizei isso do benefício de um benefício da Previdência Social como auxílio doença, tá certo? Então, além disso, o período de graça, ele expira no prazo de recolhimento do mês próximo, tá, gente? Então, sempre que eu disser para você assim, você tinha 12 meses, na verdade, na prática, vai ocorrer em 14 meses. E aí, sucessivamente, sempre mais 2 meses. Porque o que acontece? Acontece a seguinte linha de pensamento. Por exemplo, eu deixei de trabalhar no dia 16 de março de 2020, ok? Aí, no dia 16 de abril de 2020, eu teria que recolher. Aí, eu não recolho. Neste período, do dia 16 de abril até o dia 16 de maio de 2020, quando ele vai expirar. Esse um mês ainda que ele espera o meu recolhimento, eu ainda estou protegido pelo período de graça. Então, sempre que você contar, na verdade, não são só 12, passam a ser 14, não são só 24, passam a ser 26, tá? E aí sucessivamente, não são 3 meses, mas sim 5. Não são 6 meses para a dona de casa, na verdade são 8, porque existe aí essa interpretação que deixou de trabalhar naquele mês, no próximo você iria recolher e não recolheu, aí expira depois que tinha um mês que você deveria ter recolhido e não recolheu. Então você acaba ganhando 2 meses nessa linha de pensamento. Assim falamos sobre a questão do período de graça, na Lei 82.13 de 91, que regulou as questões aí da nossa Constituição Federal. Essa lei traz aí para a gente essas interpretações no artigo 15 da Lei 82.13 sobre a manutenção da qualidade segurada no período de graça. A gente se vê no próximo. Boa aula, bons estudos na sua pós-graduação do Direito Previdenciário.